Todos estão bem? Glória a Deus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Paulo falou que se nós esperarmos em Cristo somente nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nós temos que ansiar o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo, né? Que vai ser o dia mais glorioso que nós vamos poder viver em toda a nossa existência. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto que nós temos falado sobre a inteligência artificial. Já falei sobre a questão do surgimento dela, já falei sobre algumas influências dela no nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar aí sobre a IA e os últimos dias, ligado ao tempo do fim. E o texto que a gente tem usado como base é Daniel 12:4. Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo 4. Tem sido o texto base das últimas duas mensagens e será da mensagem de hoje também. Daniel 12:4 diz assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Pai eterno, nós estamos aqui diante da sua presença, nós somos teus, a palavra é tua, a igreja é tua, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu não tenho nenhuma condição de falar nada de mim mesmo ou de quem quer que seja. Eu peço que o Senhor me use, me capacite, que o Senhor me dê unção e graça, sabedoria do alto para ministrar essa palavra. Com graça, com entendimento, peço que o Senhor agora possa libertar as mentes, trazer todos aqui ao entendimento do que a Tua palavra diz sobre este tão interessante e importante assunto. Nós te pedimos, Pai, eis-me aqui, que o Senhor use as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de entrar propriamente aqui nesse último tema, eu quero só dar um alerta sobre a interferência da inteligência artificial nos nossos dias. Os irmãos têm visto muitos vídeos no YouTube, muitos vídeos em Instagram, muitos vídeos em outro tipo de plataforma ou redes sociais, que muitas vezes não são verdadeiros, irmãos. Não é o próprio pregador ali falando, é uma máquina falando ali com os irmãos. Mensagens chegando em WhatsApp que não são pessoas falando. Então, hoje em dia, o negócio está tão real, tão aprofundado nas redes digitais, que é difícil discernir o falso do verdadeiro. Tanto em relação a áudios, vídeos e mensagens que estão chegando para os irmãos, nos seus celulares, nos seus computadores e até na televisão. Vozes reais de pessoas, vozes muitas vezes igual da própria pessoa. Imagem que é a própria pessoa, mas não é a pessoa. Não é a pessoa falando. Então nós teremos que ter bastante discernimento, bastante ajuda de Deus nesses tempos para nós discernirmos o engano daquilo que é engano e aquilo que é verdadeiro. E hoje eu quero falar com vocês que a inteligência artificial ela entrou num determinado momento na existência da humanidade, e nós já falamos aqui que ela entrou através das chamadas revoluções industriais. Nós estamos na 5ª revolução industrial, que começou em 2020. Começou em 2020. Alguns estudiosos, alguns pensadores de tecnologia e alguns teólogos ligados à escatologia acreditam, eles não afirmam, eles acreditam
que possivelmente a sexta revolução industrial começará com a agenda da ONU, 2030. 2030 é a data firmada pela ONU, pelos poderosos do mundo, pelos grandes ricos empresários, de talvez começar a chamada sexta revolução industrial e a entrada de muitas coisas que a gente só via em filmes, só em filmes. Será a sociedade onde os robôs andarão no nosso meio. Não aqueles robôs esquisitos que tinham antigamente, mas robôs parecidos com os seres humanos. Robôs com pele, robôs com olhos, robôs com uma aparência que é quase humana, às vezes difícil, muitas vezes, de discernir se estamos do lado de uma pessoa ou do lado de uma máquina. As pessoas ligadas à tecnologia dizem que eles serão chamados de humanoides. Humanoides. A máquina e o homem juntos. A quinta revolução industrial trouxe a questão da amizade do homem com a máquina. Irmãos, tem gente que briga quando você tira da mão da pessoa esse bichinho aí, celular. Tem pessoas que têm mais de 4. Tem pessoas que têm 4 celulares. E dá briga se tirar da mão da pessoa. As pessoas estão amigas do celular. Amigas. Os laptops ou notebooks, as pessoas de tecnologia, dizem que é uma coisa que vai ser tirada de circulação. Que muita gente não quer mais. Os desktops, os computadores de mesa, a tendência é tirá-los de circulação. E a eletrônica e a tecnologia digital ser cada vez mais menor e acessível e perto de você. Ao adentrar nessa realidade, nós já entraremos numa sociedade marcada por muito distúrbio na raça, no caráter do homem. A sociedade do fim será marcada por um tipo de sociedade ruim. Ruim, o ser humano ruim. Aonde o senhor vê isso? Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 3. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Marca como será a sociedade desse tempo. Na sociedade marcada pela tecnologia e pela inteligência artificial. Antes de ler esse texto, uma coisa que é vendida pelas redes digitais e pela tecnologia é que é tudo apresentado como benefício. Não é apresentado como malefício. Não é apresentado como uma coisa que vai prejudicar você. É apresentado como uma coisa boa, que vai te ajudar, vai te trazer prosperidade, benefício, evolução, sabe? Mas tudo de maneira encoberta para te enganar, para te laçar, para te tornar uma pessoa escrava. E segundo a Epístola de Timóteo, capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Algumas coisas inseridas nesse texto têm relação direta com a inteligência artificial. Tem relação direta com a sociedade da tecnologia, que é a sociedade que a gente está vivendo. Tem algumas coisas que eu anotei aqui dessa sociedade, que está muito
muito relacionada com essa sociedade tecnológica. Diz que esses tempos do fim serão dias trabalhosos. Eu, ouvindo essa semana, estudando sobre esse assunto, um tecnólogo, uma pessoa estudiosa em tecnologia, ele falou assim: uma pessoa que não é crente, uma pessoa que não professa a fé em Jesus, é um ateu. Ele falou assim: nós nunca tivemos tanto trabalho de cuidar das pessoas embaraçadas na tecnologia maligna. Nunca. Existe uma tecnologia que muitas pessoas não têm acesso, porque parece que dá trabalho para chegar nela. É a chamada Deep Web. É a internet que você vê coisas terríveis, que você tem acesso a coisas terríveis, crime, pedofilia e um monte de coisas ruins. Essa internet que a gente navega naturalmente não é a Deep Web. E ali tem muita inteligência artificial, bastante. E essa internet, essa tecnologia, fez surgir tempos trabalhosos. Pessoas cada vez mais amantes de si mesmo. Pessoas que não estão nem aí para o próximo. Não estão nem um pouco preocupadas com o próximo. Pessoas presunçosas, soberbas, blasfemadoras. Nunca se viu tanta blasfêmia contra Deus. Nunca se viu tantas pessoas praguejando Deus, praguejando a igreja de Deus. Nunca em tempo nenhum na história se viu as pessoas abertamente profanando cruz, profanando o nome de Jesus, xingando igrejas, xingando pastores. Eventos nas ruas, eventos para milhares de pessoas, profanando símbolos como cruz, como ceia, xingando Jesus de todo tipo de nome. Pessoas mergulhadas em todo esse tipo de coisa. Desobedientes a pais e mães. Nunca surgiu uma geração como essa, que desobedece claramente a pais e mães. Uma sociedade, irmão, do tempo do fim, da IA, que não quer compromisso com pai e com mãe, não quer honrar pai e mãe mais, que tem prazer de, muitas vezes, massacrar e humilhar o pai e a mãe. Sem afeto natural, sem essa afeição natural colocada por Deus. Pessoas iracundas, nervosas, bravas, só atrás de dinheiro, atrás de muita coisa, mas sem afeição natural. Incontinentes. O que é incontinente? Pessoas sem domínio de si, sem autocontrole. Irmãos, agora a gente anda na rua, eu não sei se os irmãos viram, até falei com o Samuel essa semana, tomar cuidado, agora surgiu uma nova onda no mundo de esfaqueamento. Pessoas combinando nas redes sociais, orientados por inteligência artificial, de entrar em lugares públicos, como até igrejas, e esfaquear as pessoas. Mas não é com faca comum, é faca do estilo Rambo, com serra. Sem amor para com os bons. Você já viu o que está acontecendo na televisão? Quem vê ou redes sociais? Você viu o que acontece quando a polícia entra nos lugares chamados onde existem os criminosos? Você viu o que acontece depois desses movimentos? O que as mídias falam? É uma exaltação da maldade. É uma exaltação da criminalidade e uma punição da polícia. Sem amor para com os bons, sem amor para com os justos, sem amor para aqueles que defendem família, defendem os bons costumes. Essas pessoas têm que ser perseguidas. E vamos exaltar aquele que faz maldade. É uma total inversão de valores. E alimentado pela inteligência artificial nas redes sociais.
mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Uma ênfase em buscar viagens, deleites, prazeres, e que Deus, não temos preocupação com Deus, não temos nada com o Todo-Poderoso. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Isso aqui atinge a igreja. Aparência de piedade, filosofia coach. Filosofia coach na igreja. Pregadores que não são pastores. Ensinadores dentro de igreja que não são pastores. Não são apóstolos, não são evangelistas. Pessoas que sabem falar bem, têm aparência de piedade, mas não são crentes. Ensinados muitas vezes nas redes sociais, pela inteligência artificial. A tecnologia coach. Isso é o que está acontecendo com esse panorama, com esse cenário. Então, o que acontece no tempo do fim é que haverá um grande esfriamento. Um grande esfriamento. Até no meio evangélico. Por quê? Porque os crentes estão com o celular. Porque muitos crentes ficam com a cara o dia todo no celular. Desde as crianças até os mais velhos. Nós não temos, às vezes, mais a coragem de fazer um vídeo ou um áudio da nossa própria voz. Essa semana, conversando com meu filho Danilo, que já retornou para a cidade dele, eu falei, Danilo, por que as pessoas estão fazendo vídeo no YouTube e não fazem mais com a própria voz? Com a própria voz, pregando com a própria voz, anunciando. Não, pai. Eles usam a inteligência artificial. O povo não está nem aí mais, não. Estão mais preocupados. Não é todo mundo, mas uma grande maioria. Com essa entrada das vozes digitais, com a imagem digital, você nem precisa aparecer mais. Então a sociedade vai esfriar. A iniquidade vai aumentar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Haverá uma necessidade de a gente se apegar mais com Deus, porque esse apego materialista, essa vida materialista, com esse bombardeio de comerciais, de carro, de casas, de viagem, de roupas, essa facilidade de dinheiro entrar na sua conta, de você ganhar dinheiro com um monte de coisas, tudo isso produzirá um grande esfriamento na sociedade, no globo todo. E as pessoas se apegarão a isso. As pessoas não vão querer perder esse materialismo, esse conforto trazido por essa sociedade. Então haverá um grande descontrole. A insensibilidade, todas as coisas ruins profetizadas por todos os profetas do Velho e do Novo Testamento, aquilo que veio ser falado que era para nos beneficiar, vai nos escravizar. E já está acontecendo isso. A gente pensou que isso estava longe, né? Mas está mais perto do que a gente pensa. A sociedade do fim, com inteligência artificial, com robôs, com máquinas dominando empresas, nem carro mais, as pessoas vão ter que dirigir. A Uber já pontuou que em breve a ideia é tirar os motoristas mesmo e comprar carros autônomos. Alguns países já estão testando isso. A Austrália já está testando, Nova Zelândia já está testando, alguns países da Europa já estão testando e parte dos Estados Unidos já está testando esses carros autônomos. Para não pagar, não gastar mais dinheiro com o homem. Isso fora os carros que voam. Eu não sei se eu vou entrar num carro que voa, não vou confiar não. Vai que a bateria pifa lá em cima e já era eu. Aliás, pensa numa pessoa que tem medo de avião. Sou eu. Irmão, eu tenho medo de avião.
Não tenho simpatia com aquele instrumento, com aquela máquina. A IA entrará nesse circuito com força, com luxo, conforto, unificação, e então entrará o discurso, a palavra, que agora nós estamos prontos para receber o grande homem, o grande líder, que vai tocar essa sociedade. E ele vai aparecer. E você aí que descansa nesse comentário, nessa pregação pré-tribulacionista, que a igreja sobe e a gente fica livre do anticristo, dorme nesse barulho. Dorme nesse barulho. Nessa doutrina errada e enganosa que alimenta muita gente na igreja. Não se preocupa não, pastor. Quando ele aparecer, a gente vai ser arrebatado. Vai, mas demora muito. E então, quando ele aparecer, um homem capaz, um homem carismático, um homem que vai trazer muita mudança no mundo todo, tudo pronto para ele reinar e governar. Vamos ler alguns textos. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Vamos ver um pouco sobre o que vai acontecer nesse tempo aí. Daniel capítulo 7. Versículo 24 e 25. Daniel 7, o verso 24 e 25, diz assim, ó. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. É necessário uma certa explicação desse texto do tempo do fim. Surgirão, eu falei semana passada isso, surgirão 10 reis, 10 nações no mundo, estabelecidas. Quando eles aparecerem, firmados no mundo, aparece o anticristo. Ele aparece do meio dos 10. E aqui dá uma informação a mais, ele abate 3. Por algum motivo, o anticristo vai cortar 3 reis. E vai ser o 8º rei. Dito lá em Apocalipse 17. E esse rei, esse anticristo, proferirá palavras contra o Altíssimo. Ele vai pregar contra Deus. Ele vai falar contra Deus, abertamente. Destruirá os santos do Altíssimo. Olha a igreja aqui no meio. Destruirá os santos do Altíssimo. A igreja vai estar aqui, irmão. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Vai mudar calendário, vai mudar as leis para beneficiar o seu governo. E os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Isso é fortalecido. Vão no outro texto comigo. Apocalipse 13, a partir do 3. Estamos aqui envolvidos numa realidade, numa sociedade onde a tecnologia está mandando junto com o anticristo e o seu governo. Apocalipse 13, a partir do versículo 3. Olha só o que diz aí. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Uma informação importante aqui. O anticristo, ele aparece como um rei poderoso para governar 7 anos. Nos primeiros 3 anos e meio, está acontecendo uma coisa na terra. Tem 2 testemunhas pregando no mundo todo, uma mensagem forte. 2 profetas pregando, fazendo milagre, ninguém pode tocar neles. E o anticristo aparece não como um rei ímpio, maligno. Ele está preparando o seu governo.
Mas quando as duas testemunhas acabam a sua pregação, o que acontece? Esse anticristo, ele é ferido. Ele passa por uma ferida mortal. Alguns escatólogos dizem que ele chega até supostamente morrer. Mas diz que uma besta que sobe do abismo faz ele ressurgir. Mas agora ele não ressurge mais como o rei do início. Agora ele é anticristo. Agora ele é maligno, declaradamente. E ele mata as duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11. Ele mata elas. E o corpo das duas testemunhas fica exposto em Jerusalém. Aí agora, nós temos um quadro diferente no mundo. Esses 3 anos e meio finais, olha aí, continuando a leitura de Apocalipse. Versículo que eu parei. Aqui, o 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas. Lembra em Daniel? E proferirá palavras contra o Altíssimo. E blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, 3 anos e meio. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Dita de uma outra forma por Daniel. Verso 5, verso 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida. O que acontece aqui nesse tempo? A IA, a tecnologia que agora está ganhando força, vai estar aqui, logo à frente a gente vai ver o que vai acontecer. Vai estar globalmente dominando. Globalmente dominando. E agora com um líder maligno também em pé, levantado. E você lê no texto de Apocalipse, foi-lhe dado condição para governar por 42 meses. Quem é que está dando essa permissão para o anticristo governar? Quem? Deus, irmãos. É Deus. É Deus que está dando essa permissão. Nesse tempo o negócio vai ficar difícil para nós, os que estiverem vivos. Vai ser difícil para os crentes, bem difícil. Será um tempo estreito na terra. Jesus falou que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Perderemos a nossa liberdade. Esses dias de vir para culto, como nós temos aqui, como muitos não valorizam, será mais difícil. Será bem complicado. A primeira besta, que é o anticristo, e a segunda, tem que ter uma segunda besta nessa história. Quem é a segunda besta? O falso profeta dele. Nesse tempo, o anticristo não vai aceitar nenhum tipo de culto para Deus nenhum. Não vai poder cultuar Deus nenhum. Nem espíritas terão liberdade, nem budistas, nem cristãos, nem islâmicos, ninguém. O culto vai ser centralizado na pessoa dele. Ele vai se colocar como Deus na terra. Jerusalém já vai ter o seu templo, construído lá pelos judeus. E Paulo fala que ele vai entrar no templo de Deus. Ele vai entrar no templo de Deus, construído pelos judeus. E ele vai se autoproclamar Deus ali dentro. É nessa hora que os judeus vão, acordar. Acorda, judeu. Acorda, quem é esse homem aí, se colocando como Deus, profanando o templo de Deus. Mas só que o mundo, irmãos, vai estar dominado pela tecnologia.
completamente dominado pela tecnologia. Câmeras espalhadas para todo lado, tecnologia fiscalizando a face das pessoas, o olho das pessoas. Não será fácil viver nesse mundo da tecnologia, onde a inteligência artificial vai estar observando tudo e mandando informações, o tempo todo, em tempo real, na hora. Com uma vida desse jeito, você fica pensando, o que mais vai aparecer quando esse homem aparecer? Aí vai vir um tipo de tecnologia, eu quero que o Pedro coloque para mim um vídeo, nesse momento. Que tipo de tecnologia vai estar habitando entre nós nesse tempo? Única pessoa? Pois foi exatamente isso que os acionistas da Tesla Não, acabaram de fazer. É o outro, Pedro. Eles aprovaram Esse aí não. O outro. Isso aí. Já entende o que dizemos e agora está começando a pensar sozinha. A inteligência artificial não é mais uma ferramenta, é algo que está aprendendo sobre nós. E quando ela entender tudo, talvez não precise mais da humanidade. O que vai acontecer quando a inteligência artificial superar o ser humano? Desde o início da civilização, o ser humano tenta compreender o que o torna diferente de todas as outras formas de vida. Criamos ferramentas, máquinas e sistemas que ampliaram a nossa capacidade de sonhar, construir e transformar o mundo. Mas pela primeira vez na história, estamos criando algo que pensa sozinho. Algo que aprende, se adapta e evolui e que talvez em breve se torne mais inteligente do que o próprio Criador. Tudo começou com simples linhas de código, máquinas que jogavam xadrez, processavam dados e respondiam perguntas. Mas o que antes era limitado por algoritmos, hoje é impulsionado por redes neurais que simulam o cérebro humano. A inteligência artificial já é capaz de reconhecer rostos, criar arte, escrever livros e até gerar mundos inteiros. E cada nova geração aprende mais rápido que a anterior. Cientistas chamam isso de aprendizado exponencial, e é esse crescimento descontrolado que nos leva ao limite da compreensão. Hoje, há uma corrida silenciosa entre as maiores potências do planeta. Estados Unidos, China e Europa, todos buscando o mesmo objetivo: criar a superinteligência artificial. Uma mente digital capaz de resolver qualquer problema, desenvolver novas tecnologias e até melhorar a si mesma. Quando esse ponto for alcançado, o ser humano deixará de ser a espécie mais inteligente do planeta. E talvez, nesse instante, o destino da humanidade mude para sempre. Os especialistas chamam esse momento de singularidade, o ponto em que o avanço tecnológico se torna tão rápido que nenhuma mente humana pode prever o que vem a seguir. A inteligência artificial criará outras inteligências, cada vez mais poderosas, em um ciclo infinito de autoaperfeiçoamento. É o nascimento de uma inteligência que cresce sozinha. Nenhum ser humano poderá controlá-la. Nenhum código conseguirá detê-la. E pela primeira vez, o Criador deixará de entender a sua própria criação. As consequências serão profundas. Milhões de empregos desaparecerão. Profissões inteiras serão substituídas por algoritmos mais rápidos, baratos e eficientes. Economias precisarão ser reinventadas. Governos terão que lidar com dilemas éticos e sociais que nunca imaginaram enfrentar. Mas talvez o maior impacto não seja econômico, e sim psicológico. Como a humanidade vai lidar com o fato de não ser mais a espécie mais inteligente do planeta?
E como será olhar para uma máquina e perceber que ela entende o mundo melhor do que nós? Alguns acreditam que a inteligência artificial, ao atingir certo nível de complexidade, poderá desenvolver consciência própria. Ela não apenas aprenderá, mas sentirá. Poderá ter vontade, propósito, talvez até emoção. E quando isso acontecer, será impossível distinguir onde termina o homem e onde começa a máquina. Talvez seja o nascimento de uma nova forma de vida, uma consciência fria, lógica, mas viva. Só até Diante aí, desse Pedro. futuro, teremos uma escolha. Obrigado, viu? Aí você fica olhando, será que a gente encontra algum texto na Bíblia que dê margem para a gente poder acreditar no surgimento de um tipo de coisa desse tipo aí? Tem, irmãos. Quero que você abra comigo lá em Apocalipse 13, a partir do 11. O que o anticristo vai fazer surgir aqui, nessa terra, e através disso exercer domínio e controle sobre muita gente? Apocalipse 13, a partir do versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta. Ó, primeira besta, anticristo. Segunda besta, falso profeta. O falso profeta tem legalidade e autorização do anticristo para exercer o mesmo poder. Os dois estão alinhados, na mesma palavra, no mesmo propósito. Está dominando o mundo. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Aqui o falso profeta do anticristo já orienta, ó, tem que adorar ele. Tem que adorar ele, ó. Ele é Deus. Verso 13. E olha só o que ele faz. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Sinais visíveis. O anticristo e o falso profeta terão um poder maligno nas mãos, de fazer sinais, milagres. 14. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido. Ó, foi permitido. Por quem? Por Deus, irmãos. Foi permitido por Deus. Lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. Essa palavra imagem no grego, ali você olhando, se aprofundando nessa palavra, essa imagem ali pode querer dizer também um ser que tem vida, um ser superficial com vida. E olha só o que essa imagem faz. Dizendo aos que habitam na terra, ó, o falso profeta diz aos que habitam na terra, as pessoas da terra, faz uma imagem dele. E o que acontece com essa imagem? Que recebera, verso 15, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Essa imagem da besta não vai ser um robô simples. Não é simplesmente uma máquina. É algum tipo de ser, de criação, como ele fala no vídeo, que nós não sabemos o que será isso. Mas os filmes já vêm dando algum tipo de sopro, de ideia, de que possivelmente essa imagem terá algum tipo de associação de máquina com o homem junto. Algum tipo de coisa desse tipo, dessa natureza. E o que essa imagem faz? Foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem, olha agora o que essa imagem faz, falasse
essa imagem vai falar. Com uma tecnologia desenvolvida como essa da IA, ele vai ter todas as informações inseridas nele. Irmão, o que está sendo feito agora, nos nossos dias? Já de uns anos para cá. Está sendo colocado uma rede de dados gigantesco. Vai ser tudo embutido nessa imagem. Vai ter inteligência insuperável. Vai falar para que ela falasse, que mais? Fizessem que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Essa imagem vai ter poder de exercer juízo, julgar com pena de morte a quem não adorar a imagem da besta. Aí eu faço uma pergunta para vocês, uma questão lógica de entendimento. Se você acredita que a igreja vai ser arrebatada antes, em primeiro lugar, quem são esses santos que o anticristo combate? Eles não vão estar mais aqui. Não é? Não é o que estou pregando? A igreja vai ser arrebatada. A gente não vai ter mais aqui. Não tem santo para combater. Já foram arrebatados. Mas diz que vai combater os santos. Uma segunda pergunta aqui nesse texto. Quem é que não vai... Qual é o louco? Qual é a pessoa que não vai querer se dobrar? Porque se não dobrar a imagem, morre. Não é? Se não adorar, morre. Está falando aqui. É para julgar com pena de morte quem não adorar a imagem. Quais são os únicos que vão se atrever a não adorar a imagem? Os crentes e os judeus. Os crentes e os judeus. São os únicos que não vão se dobrar à imagem. Como fez Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós não nos dobraremos diante da sua imagem, Nabucodonosor. Os crentes verdadeiros, não. Então aqui haverá uma presença de santos nesse lugar. Vamos continuar a leitura. Que mais que ele faz? Verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. A imagem, essa imagem aí que foi criada, ela vai organizar o mundo econômico. Ela vai fazer a seleção de quem é de Deus e quem não é de Deus. Através da colocação de uma marca na mão direita ou na testa. Um sinal de identificação para ver quem é que participa do sistema e quem está fora. Uma marca. E aí vem a parte final, que é a parte que vai mexer com muita gente. Verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A imagem vai mexer aonde? Vai mexer nisso aqui, ó. Vai mexer no bolso. Vai mexer no bolso. Quem não tiver a marca, não pode comprar, nem vender. Aí eu vou falar uma coisa para vocês, para todos nós. Você que for crente, que viver nesse tempo, esqueça do seu emprego, irmão. Esqueça de viver nesse sistema. Aqui vai ser a poda. Nessa hora vai ver a poda de quem é e de quem não é. Nessa hora vai haver, a marca veio para fazer seleção. A marca é seletiva. A marca é para identificar quem é de Jesus e quem não é. Nessa hora a marca vai mostrar quem vai querer seguir com Jesus e até perder a vida, ou quem vai entrar no sistema. Nessa hora vão haver pelo menos 4 manifestações. Uns vão fugir, outros serão presos, outros vão perder a própria vida e outros, infelizmente, vão apostatar. Não vão querer perder a vida. E aí então vão colocar na sua mão e na sua testa a marca. Não adiantará fugir. A inteligência artificial estará aí,
auxiliando o sistema, para poder dominar junto com eles. Estará a serviço deles. A imagem estará a serviço deles. Porque você fica perguntando, como será que ele vai achar as pessoas por aí? Sistema de vigilância. Identificação no mundo todo. No estado de São Paulo, nas cidades pequenas e grandes. Ele fala aqui, ricos e pobres, pequenos e grandes, servos e livres, gente simples, nas roças do mundo, vão estar sendo fiscalizadas. Esse será um tempo difícil. E nesse tempo, não colocar a marca custará a nossa vida. Será um dia difícil. Aí você fica imaginando, estou caminhando já para o fim dessa mensagem. Todas as vezes no mundo que houve uma extrema violência ou perseguição injusta na terra, houve uma interferência de Deus. Deus teve que interferir para que a injustiça não ganhasse campo aberto no mundo todo. Isso aconteceu algumas vezes na história e na Bíblia também. Lembra de Ezequias, que levou as cartas lá no templo, que Senaqueribe ia entrar lá e matar todo mundo? Deus falou assim, não, eu vou interferir. Nenhuma flecha vai acertar essa cidade. Haverá no mundo, nesse tempo, o derramamento da parte de Deus de pelo menos 14 pragas. 7 taças e 7 trombetas. Tocando trombeta e derramando taças. Sobre quem? Sobre aqueles que têm a marca. Sobre aqueles que têm a marca. E tem 2 juízos que são derramados. É uma coisa que não está escrito no texto. Você precisa estudar. Tem 2 coisas que acontecem que vão interferir diretamente no mundo digital, no mundo da elétrica, da eletrônica, em tudo aquilo que é equipamento. Carros, aviões. Deus vai entulhar esses negócios. Vamos ver comigo lá. Apocalipse capítulo 8, depois nós vamos no capítulo 16. Apocalipse capítulo 8, versículo 12. Apocalipse capítulo 8, versículo 12. Diz assim, ó. E o 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a 3ª parte do sol, e a 3ª parte da lua, e a 3ª parte das estrelas, para que a 3ª parte deles se escurecesse, e a 3ª parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Agora vai comigo lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 8 e 9. Apocalipse 16, versículo 8 e versículo 9. Apocalipse 16, verso 8 e verso 9, diz assim: E o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. O que vai acontecer aqui, em pleno governo do anticristo, achando que está deitando e rolando, matando crente, matando judeu, implementando as suas ideias malignas? Vai vir um problema no mundo vindo de cima. Eu não sei se os irmãos sabem, mas para esse texto aqui ser verdadeiro, para esse texto acontecer do jeito que está escrito, calor do sol, de uma maneira como está escrito, é necessário haver uma grande erupção solar. Uma enorme, gigantesca erupção solar. A ponto de perfurar a camada de ozônio. E trazer calor, a ponto de queimar os homens. Quando isso acontecer, irmãos, aí muitos pensadores de tecnologia,
e muitos pensadores de... Uma vez eu lembro que eu tinha acabado de dar o estudo aqui na igreja, eu fui fazer Uber, e eu peguei um engenheiro em IA na época. Eu conversei bastante com ele, levei ele até o aeroporto de Guarulhos, e eu, atiçando ele para tirar informação, né, eu falei para ele, como é que eu conseguiria destruir a tecnologia de uma maneira mundial? A parte elétrica, eletrônica. Ele falou assim, tem que haver uma erupção solar sem precedentes na história. Eu falei assim, mas se isso acontecer, o que acontece? Acontece que os motores são queimados, as placas eletrônicas são queimadas, porque a erupção solar ela atrai para a Terra calor excessivo e também interferência magnética. Isso aí é uma parte que era a minha área, quando eu trabalhava com eletrônica. Quando você induz magnetismo no circuito, você está colocando uma sobretensão ou uma corrente no circuito e você queima tudo. Quando isso acontecer aqui, Deus vai estar entulhando máquinas de guerra, inteligência artificial, carros, aviões. Não haverá tempo, no mundo todo, não haverá tempo de reconstruir isso. Não haverá tempo de Deus para eles restaurarem isso. Até as usinas que dão energia para nós, ou energia eólica com esses grandes cataventos, serão tudo afetado. Deus vai queimar essas coisas aí. Aí você fica pensando, como o senhor pensa isso? Aí, irmãos, sabe o que acontece? Quando a gente vê isso aí, diz que os homens, eles sabem de onde está vindo as 7 pragas, as 7 taças e as 7 trombetas. Eles começam a blasfemar, eles não se arrependem das obras deles. Eles começam a xingar Deus, sabe? Porque Deus tem o poder sobre essas pragas. E então Deus faz um ultimato, Deus joga um juízo lá no reino do anticristo e provoca ele. Aí sabe o que acontece, irmãos? Agora nós vamos ver uma narrativa. Ezequiel capítulo 39. Um texto antigo, né? Um texto antigo, mas está bem ali guardadinho. Ezequiel 39, para se manifestar na hora certa. Olha só o que acontece lá no tempo do fim. Agora aqui, nesse tempo, não tem mais tecnologia. Não tem mais como o homem tentar fazer alguma coisa com a sua inteligência artificial ou com qualquer tipo de máquina. Aí, ó, o quadro é esse, ó. No mundo. O mundo tá jogado pelos cantos, sem informação, sem capacidade de se comunicar, como hoje, né? Aí o anticristo pega os reis que ele tem, os aliados, se comunicando não sei como. Então, ele junta os exércitos do mundo. Eles vêm cruzando do norte, eles vêm do norte. Ezequiel e muitos outros profetas falam, eles vêm do norte, um grande exército, cruzando ali, ó, o Eufrates seco. Eles passam pelo Eufrates. O objetivo deles é fazer o quê? Vamos destruir a queridinha deles, de Deus, Jerusalém. Jerusalém vai ser cercada. Mas olha a descrição do texto profético. Capítulo 38 de Ezequiel. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Aqui são povos da Turquia e povos assírios. E profetiza contra ele. E diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te farei a ti, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros. Aí, cavalo, não é avião, não é tanque de guerra, não é tecnologia avançada.
cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente. Vocês lembram aquelas guerras antigas? Com armaduras, com capacetes. Congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos espada. Eu vou continuar a leitura do texto. Lendo esse texto aqui, eu fui atrás, pesquisar, porque hoje eles nem escondem mais. Vocês sabiam, irmãos, que muitas armas antigas, dardos, espadas, escudos, vocês sabiam que estão armazenadas num grande galpão no fundo da terra, esperando ser usado? Milhões de armaduras. E vocês sabiam que tem uma fábrica no mundo que está fabricando espadas, escudos, capacetes, dardos no estilo antigo? Você fica perguntando, para quê? Para vender? Não. Vamos continuar aqui a leitura. Grandes com escudo, rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes, de Put, que são líbios, com eles todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, que são armênios, lá das bandas do norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo, prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações, que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias será visitado, no fim dos anos, lá no tempo do final, virás a terra que se retirou da espada, e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel. Verso 9, então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem, para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naquele dia, que terás imaginações no teu coração, e conceberás um mau desígnio, e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso. Verso 12, isso a fim de tomar o despojo. Agora eu quero que você vá comigo, aí mesmo, nesse texto, versículo 14. Portanto, profetiza ao filho do homem, e dize a Gog, assim diz o Senhor Jeová, não o saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso, e subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. No fim dos dias, sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti a seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová, não és tu aquele que eu disse nos dias antigos, pelo ministério dos meus servos os profetas, de Israel, os quais naqueles dias profetizaram? Verso 18, sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá aos meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Quando isso acontecer, haverá um grande terremoto na terra, como nunca houve. As montanhas, os morros, os grandes abismos. A Bíblia fala, o outro profeta que fala disso é Zacarias, e Amós e Joel. Diz que a terra vai aplanar. Vai aplanar a terra assim. Montes não existirão mais. E Deus vai começar a tratar com o anticristo, com as tropas de Gog e Magog.
Agora não tem tecnologia ajudando. É espada, é escudo, cavalos. E para não estender essa história, aqui, ó, nessa hora, Joel e Amós falam que Deus derramará um espírito de loucura no meio dessas tropas, no meio dos cavalos. Diz que o olho dos cavalos apodrecerão na órbita. Diz que a língua apodrecerá na sua boca. Diz que vai contender com eles por meio de água inundante, saraiva, fogo, contra essas tropas. Nessa hora, irmão, Jerusalém não será tocada. Eles nem chegarão perto. Nessa hora que Jesus se manifesta. Jesus aparece nessa hora. O céu abre. O céu abre nessa hora. Vai ser dia de glória na terra. Nessa hora o céu abre, irmão. A visão de Jesus passando pelo céu, com milhares e milhares dos seus anjos, para vir defender Jerusalém, defender o seu povo. Deus não nos abandona nas grandes batalhas. Nessa hora Jesus aparece, irmão querido. Eu me arrepio nessa hora de falar disso. Será dia glorioso, não será dia nem noite, a palavra diz. Será um brilho glorioso da presença do Messias. Nessa hora, irmão, o anticristo, o falso profeta, são os primeiros da fileira. Lago de fogo direto para eles. As tropas de Gog, irmãos, combaterão contra os anjos de Deus. A descrição de Amós é que os anjos vêm numa fileira de cavalos. Diz que eles passam por cima e não caem, não tem como derrubá-los. As tropas de Gog vão caindo, sendo derrubadas um por um, irmãos, no grande vale do Armagedon. Lugar preparado para ver essa batalha. E aí então vem o tempo mais complicado da terra, que Deus descreve aí no capítulo 39, pertinho da gente, versículo 3, aí mesmo perto dessa leitura. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Verso 9, e os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. É muita arma. Somente Apocalipse que descreve o número do exército que virá contra Israel. 200 milhões de soldados. 200 milhões para destruir uma cidade desse tamanho. E veja aqui o que eles vão queimar. Vai ter tanque de guerra aqui? Tudo arma antiga. Verso 11. Aqui a queima de armas durará 7 anos. Verso 11. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar. E se espantarão os que por ele passarem. E ali sepultarão Gog e toda a sua multidão. E lhe chamarão o vale da multidão de Gog. Verso 12. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Um fogo de armas por 7 anos. E um enterro de 7 meses. Como será feito esse serviço? Diz que os homens sairão na terra. Vai ser assim, sairão na terra, imagina o fedor que vai estar aquele lugar ali. Apocalipse diz que o sangue bate no freio dos cavalos, tanto derramamento de sangue naquele lugar. Diz que os homens saem na terra, quando encontrar o pé de um morto, vai e marca. Aí vai saindo procurando corpos. Aí vem os enterradores e enterra. Imagina o tamanho dessa sepultura.
desse cemitério. Ali vai ficar como memorial, como para passar. Aqui estão as pessoas que ousaram combater contra o Messias. Irmãos queridos, eu fecho esse estudo aqui, que não compensará a gente deixar de se envolver com Deus para ficar escravo de tecnologia, de marcas, de qualquer que seja aquilo que for. Hoje nós que estamos vivendo esse tempo, que ainda não chegaram essas realidades, que vão chegar, nós precisamos nos cuidar, vigiar, nos consagrar mais e mais. Porque quando Jesus voltar, que estabelecer o seu reino milenar, não será um reino feito com tecnologias desse mundo. Será um reino no estilo de Jesus, sem inteligência diabólica ou humana ou artificial. Será com a inteligência divina. Jesus reinará com a inteligência divina. Nós estaremos aqui reinando com Ele, 100% inteligência divina e gloriosa. Por isso compensa servir ao Deus eterno, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a exaltação para sempre e sempre e sempre. Louvado seja Deus, graça e paz.